queriam os girondinos? Benefício próprio. Eu já sei que aqui as reformas que a gente teve foram reformas moderadas. É colocado na França a primeira Constituição. Sabe como ela é chamada? Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Estranho, né? O homem cidadão. O homem seria a pessoa privada, né? O cidadão é a pessoa pública. Tá? Quais eram as obrigações? Por exemplo, a monarquia passou a ser constitucional, o voto se tornou censitário. Se liga nesse nome, viu? Voto censitário. Só que aí dizem que quando... Sim, outro ponto muito interessante, tá? Que é o fim do feudalismo. O feudalismo definitivamente na Europa some com a Revolução Francesa. A Revolução extingue o feudalismo. Não tem mais laços feudais, não tem mais impostos. Tranquilo? A Igreja Católica se torna submissa ao Estado, chamado Código Civil do Clero. Lá na França, os padres recebiam salários pagos pelo Estado. A Igreja torna-se submissa ao Estado. Entendeu? Passa a controlar. Aí um belo dia o rei Luís XVI tentou fugir da França. Alguns dizem, na boca miúda, que fantasiado de mulher, tentou fugir de Paris. Quando estava fugindo, o exército popular prende ele. Disse, olha, está fugindo da França. Neste momento, as monarquias absolutistas da Europa começam a tentar invadir a França para acabar com a Revolução. Abafar a Revolução, né? Isso é muito interessante. Isso vai acontecer também na Revolução Iraniana. Pense comigo, eu sou um rei absolutista. Na França também tem o absolutismo. Mas explodiu uma revolução para acabar com o absolutismo. Tu acha que eu vou esperar que essa revolução chegue até a minha casa? Não é melhor abafar ela lá? São as chamadas coligações antifrancesas. Áustria, Rússia, Prússia, todo mundo invade a França para acabar com a revolução. Só que o povo não quer, velho. A revolução ganha vias populares quando eles defendem a França. Nessa segunda fase, que é a chamada Convenção Nacional, quem assume o poder, ó, são os jacobinos. Ei, o povão assumiu o poder. E o que foi que o povo fez, hein? Meu irmão, reformas mais amplas. Voto para todo mundo, fim da escravidão nas colônias. Sabe uma colônia francesa nessa época? O Haiti. O Haiti tinha 80% da população de escravos, 10% de mestiços e 10% de brancos, os grands blancs. Quando os 80% dos negão ficaram sabendo que acabou a escravidão no Haiti, mataram os 10% do branco e tomaram o poder, velho. Primeira revolução negra da América. A Revolução Haitiana. Tudo por quê? Porque a Revolução Jacobina acabou com a escravidão nas colônias. Reforma agrária com as terras da igreja, tomaram as terras da nobreza. Falou merda da Revolução, guilhotina. É chamado período de terror. Qualquer cidadão que se opõe à República Jacobina é guilhotinado. É uma fase tão radical, mas tão radical, que até os próprios líderes jacobinos vão para a guilhotina. Imagine, todo mundo aqui é do povo, certo? Supõe ali que tem um cara que tem um sítio. Vamos fazer reforma agrária. Todo mundo, reforma agrária, porra. Tá. Aí o cara que tem um sítio, peraí, porra, não é assim não. Oxi, você é contra-revolucionário, é? Os caras, contra-revolucionário, peraí, não, arranca aquela cabeça. Tinha um cara chamado Robespierre, que é o maior revolucionário jacobino. Robespierre, Maximiliano Robespierre. Danton, que era o ministro da Justiça. E tinha um cara que era um grande orador chamado Marat. E Marat, diga-se assim, era o ponto de equilíbrio entre os dois. A treta pegava, Marat ia lá e amenizava. Os girondinos sabiam da importância de Marat.
e pegaram uma girondina chamada Charlotte e botaram ela para ter um caso com Marat. E assim ela o fez. Marat, dizem alguns, que ele tinha uma doença de pele. Por isso que ele passava muito tempo submerso em água, numa banheira. Um belo dia está Marat deitado na banheira, fazendo o seu discurso, quando a Charlotte vem e mata ele. Tem um quadro famosíssimo, A Morte de Marat, que ele meio que morto com os braços para fora da banheira. Resumindo a história, quando matou Marat, aí a confusão começa entre Robespierre e Danton. Como Danton era ministro da Justiça, ele acusa Robespierre de traição. Tá ligado nessa época como era? Traidor é... Deram um tiro, ele tentou fugir, deram um tiro nele e pegou na mandíbula. Prenderam ele, enfaixam, né, a cabeça dele para segurar a mandíbula, raspam sua cabeça, porque na guilhotina você tinha que raspar a cabeça, porque pode ser que o cabelo atrapalhe. Raspam-lhe a cabeça, levam para a guilhotina. Quando ele sobe lá no palanquezinho, ao carrasco: senhor Robespierre, quais são suas últimas palavras? Aí no prédio de frente, quem está é Danton, assistindo a guilhotina do seu principal inimigo político, né? Ele com a cabeça enfaixada, assim: o senhor próximo. Aí arrancou a cabeça de Robespierre. 3 dias depois, arrancou a de Danton também. É uma fase tão radical que é instável politicamente, entendeu? Quem vai se aproveitar para invadir a França? Os vizinhos que querem acabar com a revolução. Invadem. Só que aí, velho, já tinha um cara, esse carinha com 24 anos de idade, já era general. Napoleão Bonaparte. Napoleão, junto com o apoio do exército, né, derruba o governo jacobino, o governo jacobino, inicia o diretório. Deixa eu explicar uma outra coisa. A revolta jacobina, ela destrói a Igreja Católica. Lembra que eu disse que aqui a Igreja vira submissa ao Estado, não é? Aqui a Igreja some. A Igreja é eliminada. Certo? Por que eu estou dizendo isso? O maior símbolo cristão é isso aqui, ó. Por que isso é um símbolo cristão? O que é 26 de abril? 26 de abril o quê? 2018. 2018 o quê? Depois de Cristo. Entende que isso é o maior símbolo do cristianismo? Aí os jacobinos, quando assumem, decidem acabar com esse calendário e criar um outro chamado calendário revolucionário francês. 12 meses com 30 dias. E muda o nome dos meses para dias, para as estações do ano. Venturoso, fluvioso, ternidor. Só que pense comigo, quantos dias tem o nosso calendário? 365. E se eu fizer um calendário de 12 meses com 30 dias? É 360. Vai ficar faltando? E aí, boy? Era assim. Chegava o último dia do ano, tipo 31 de dezembro. Acabou o ano, 5 dias de festas para os sans-culottes. 5 dias de micareta. 5 dias. Acabou os 5 dias, voltava o calendário de novo, dia 1º de janeiro. Dia 3. Se ligou? Era para não ter a defasagem. Por que eu estou falando sobre esse calendário revolucionário francês? Tu lembra do golpe que Napoleão Bonaparte dá para tomar o poder? É o golpe do 18 Brumário. O que é 18 Brumário? Era o dia 18 do mês Brumário do calendário revolucionário francês. A Revolução Francesa tem na fase do diretório a principal figura, chamada Napoleão Bonaparte, que era muito bem quisto pelos dois lados, mesmo sendo girondino. Ele era muito bem quisto pelos dois lados, os girondinos e jacobinos. Tanto é que ele assume o poder, né? Lembra que o assunto depois chamado Era Napoleônica? É porque Napoleão dá um golpe para tomar o poder. Golpe do 18 Brumário. Sabe o que é? Sabe que dia é o 18 Brumário? 9 de novembro de 1799. Estranho, né? 9 de novembro de 1799.
O dia 9 de novembro é bem emblemático, viu? O dia 9 de novembro de 1989 é o dia da queda do Muro de Berlim. 9 de novembro de 1989. Não, 99. Ali é 1799. Vamos lá? Já não sei mais qual a questão que a gente está. É a 4, né? Vamos lá. A Revolução Francesa foi um dos momentos mais importantes do processo de formação do mundo contemporâneo. Foi um movimento violento que sepultou o absolutismo, olha, se ligou? Na cena política. E o mercantilismo na economia. Destaca o nome mercantilismo aí, meu povo. O que é mercantilismo, hein? O Portugal não explorava o Brasil. Portugal não explora o Brasil. A prática de exploração colonial é mercantilismo. Coloca assim para mim uma setinha em cima, escreve assim, em cima de mercantilismo. Prática de exploração colonial. Prática de exploração colonial. Mas não entendi não. Para ficar mais fácil, bota assim entre parênteses. Portugal explora Brasil. A prática na qual Portugal explorava o Brasil é chamado de mercantilismo. Então o que ele está dizendo? Foi um movimento violento que sepultou o absolutismo na cena política e o mercantilismo na econômica. Beleza? Tendo um papel de grande destaque a burguesia, interessada em instituir um regime que atendesse aos seus interesses. Lembra disso? Basicamente é atender os interesses burgueses. Destaca primeiro essa última parte que diz assim, interessada em instituir, é burguesia também, né? Pega o nome burguesia. Burguesia interessada em instituir um regime que atendesse os seus interesses. Ô pai, como seria o nome desse regime que atendesse aos interesses burgueses? Escreve aí do ladinho para mim. Liberalismo. Liberalismo. Beleza? Continuando. Durante a Revolução, tomou forma um corpo legislativo denominado Assembleia Nacional. Olha aqui, ó. Assembleia Nacional. Que tomou parte central na consolidação das reformas objetivadas pela Revolução. Dentre as principais reformas realizadas na fase moderada, destaca isso, fase moderada. Ei, qual é a fase moderada aqui? Segunda radical. Pode ser a primeira ou pode ser a... Mas ele já explicou para a gente que ele quer a primeira, né? Que ele falou da Assembleia Nacional. Na fase moderada da Revolução, pela Assembleia Nacional, podemos citar corretamente... Vamos lá, o que foi que aconteceu nessa primeira fase? Letra A. Abolição dos privilégios especiais do clero e da nobreza. Boa. Acabou isso aqui, né? Boa. Declaração dos direitos do homem e do cidadão. Boa. Subordinação da igreja ao Estado. Opa. Boa. Elaboração de uma Constituição para a França. Boa. Reformas administrativas e judiciárias. Boa. Ajuda a economia francesa. Marca para mim, letra A. Olha B. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Pós Segunda Guerra Mundial, né? O que é Edito de Nantes? Está vendo aí? Elaboração do Edito de Nantes. Edito de Nantes é um edito que vai dar liberdade de culto aos protestantes. Eram perseguidos na França, depois vai ter liberdade de culto. Os protestantes podiam também cultuar, né, em sua igreja. Está vendo o Banco da França aí, logo depois? Banco da França. O Banco da França é Napoleão que queria, tá? Tá falso. Vamos para C? Código Civil francês. Não, é Napoleão. Banco da França é Napoleão também. D. Direito de voto para todos os homens. Ei, independente de renda. Aqui era o quê? Censitário. Assim, ó. Sufrágio. Nomezinho feio, né?
significa voto. Sufrágio censitário, quer dizer por renda. Voto por renda. Quem vai querer voto para todo mundo é esse aqui, ó. Que é o povão, né? O povão é voto para todo mundo. Regulamentação das leis trabalhistas. Eita. Falso. Vamos para a próxima. As fábricas inglesas. Pessoal, posso... Já copiaram? Tiraram foto, essas coisas? Posso apagar? Vamos lá. Assuntozinho muito legal, viu? Vale muito a pena. Tem um documentário muito bom da History sobre a Revolução Francesa. Documentário meio longo, mas muito bacana, tá? Pois bem, só é colocar Revolução Francesa, bota History Channel, aí ele já vai dar o link, tá? Pois bem, vamos lá. Revolução Industrial. Cara, em geografia, vocês têm uma discussão maior sobre Revolução Industrial, né? Porque geografia, ele fala do impacto da Revolução Industrial. Coisa que em história, não. A gente só fala sobre causas. Por que a Revolução Industrial surge, tá? Surgem as máquinas. Tem uma discussão histórica bem interessante que diz assim, que está errado o nome, não deveria ser Revolução Industrial. Porque revolução, em sua definição, significa tirar uma coisa e implantar outra. Não tirou nada. Para alguns autores, o nome deveria ser Evolução Industrial e não Revolução. Entendeu? Porque apenas evoluiu. Mas por que as máquinas surgem? Vamos colocar aqui. O objetivo seria ampliar a produção. Produção manufatureira. Como é que se fazia antes? Tecido. Não tem a Bela Adormecida? Ela furou o dedo numa roca, não é? Sabe o que é uma roca? É uma maquinazinha que tem uma roda, tem uma ponta que fica uma agulha, na qual a linha fica ali, enrolando. Você pega o pé e fica assim, ó. E ela começa a rodar. Aí você pega um pouquinho da lã, da ovelha, e bota ali. Aí a máquina vai fiando. Você ligou? E enrolando ali, ó, na agulha. E você fica assim, o dia todinho. Para fazer um carretel. Fica assim, ó, o dia todinho. Para fazer um carretel. Com um carretel, você amarra na madeira e amarra assim. Com outro carretel, você amarra ela aqui, assim. Com outro carretel, você passa ela aqui, ó. Com outro carretel, você passa ela dentro desse aqui, ó. E com outro carretel, você passa dentro desse, que passa dentro desse, passa... e você passa a tecer o tecido, que são várias linhas entrelaçadas. Quanto tempo leva para fazer um metro de tecido? Eu tenho que ampliar a produção. Quem tem que ampliar a produção? Onde foi que surgiu a Revolução Industrial? Inglaterra. Por que a Inglaterra tinha que ampliar a produção? Porque tinha muita gente que dependia da economia inglesa. Então os ingleses produziam para eles e produziam para abastecer outros países. Vou te dar um exemplo. Vai ter um episódio chamado de União Ibérica. A União Ibérica é quando o rei de Portugal morre, em 1580, chamado Dom Sebastião. E quando ele morre, como não tem herdeiros, quem passa a governar Portugal é a Espanha, é a União Ibérica. Depois que a União Ibérica acaba, é porque é o seguinte, nessa época quem vai invadir o Brasil são os holandeses. Vou falar sobre isso mais à frente. Aí quando você volta a ter um rei efetivamente português, você vai expulsar os holandeses. E quando eles saem de Pernambuco, eles passam a produzir açúcar nas Antilhas, na América Central. Haiti, República Dominicana.
E lá, esse açúcar é de melhor qualidade, mais barato e refinado. Aí ele quebra o nosso açúcar. É a crise do açúcar. Então eu volto a ter um rei português, só que quando ele assume o trono, não tem dinheiro. Ele está falido. Porque durante a União Ibérica, todo o imposto que era arrecadado em Portugal ia para a Espanha. Aí quando ele assume, ele está liso. Ele faz, pô, vou pegar meu açúcar de volta. Quando olha para o açúcar, estão os holandeses. Aí vai ter que pegar dele emprestado para juntar barcos, para pegar exército, para poder expulsar os holandeses. Resumindo, quebrou Portugal. Quebrou. Nesse intermediário, Portugal faz, e agora? Como é que eu vou me recuperar? Chega para os ingleses e diz assim, ô Inglaterra, vamos fazer um acordo? Os ingleses dizem aí, deixa eu exportar um produto para tu sem pagar imposto? Tá maluco, porra, sem pagar imposto, quer me quebrar? Portugal, não, porra, é só um. Eu exporto um para você sem pagar imposto, eu deixo tu exportar um para mim sem pagar imposto. A Inglaterra, opa, tá ficando melhor, né? Tu quer exportar o quê? Aí Portugal faz, espera aí, viu? O que é que a gente produz aqui, velho? Você tá olhando? Vinho. Eu quero exportar vinho sem pagar imposto. Inglaterra, vinho, velho? Tá. Aí Portugal pergunta, e vocês, ingleses, querem exportar o quê? A Inglaterra, tecido. Aí é chamado de Tratado de Methuen, ou Tratado de Panos e Vinhos. Entenda como Portugal é esperto. Alguém aqui tem necessidade de tomar vinho se não morre? E tecido, velho? Portugal não consegue produzir tecido porque não consegue concorrer com tecido inglês, que é de excelente qualidade e mais barato. Então quebra a manufatura portuguesa. Buf. Aí se Portugal não produz tecido, eu te pergunto, as roupas que se usavam em Portugal vinham de onde? Da Inglaterra. Se Portugal não produz tecido, quais eram as roupas que a gente usava aqui no Brasil? Então a Inglaterra produzia para ela, para Portugal e para as colônias portuguesas. Com a mão. Por isso surgem as máquinas. Entendeu? Qual o objetivo do surgimento das máquinas? Ampliar a produção manufatureira. De boa? Meu povo, quanto mais se produz, mais lucro para o capitalista. Não é assim? Tem um cidadão alemão, na época coroa, com barbinha branca, chamado Karl Marx. Marx diz que o capitalista, ele enriquece explorando o proletariado. Todo luxo e riqueza que o capitalista tem é às custas do suor do trabalhador. Condição extremamente lógica. Por exemplo, o que eu vendo ao Jales é minha força de trabalho. Até porque os meios de produção, quem me dá é ele. Entende? Enquanto ele está ali sentado, eu estou aqui me lascando. Consegue entender? Então Marx condena a exploração sobre o proletariado. Porque para ele, nós que geramos a riqueza, não podemos ser explorados. Entendeu? Pois bem. As fábricas inglesas e o uso e significados do relógio. Era exatamente naquelas atividades, fábricas têxteis e oficinas, em que se impunha rigorosamente a nova disciplina do tempo, que a disputa sobre o tempo se tornava mais intensa. No princípio, os piores mestres tentavam expropriar os trabalhadores e todo o conhecimento sobre o tempo. Eu trabalhava na fábrica do Sr. Brady, declarou uma testemunha. Ali trabalhávamos enquanto ainda podíamos enxergar no verão e não sabíamos dizer a que horas parávamos de trabalhar. Ninguém, a não ser o mestre e seu filho e o filho do mestre, tinha um relógio. E nunca sabíamos que horas eram. Havia um homem que tinha relógio. Foi-lhe tirado e entregue à custódia do mestre, porque ele informava aos homens a hora do dia. Então percebe-se aí, pelo textozinho, que a necessidade do relógio aí é só uma parada de norte para o texto. O que ele diz é que os caras trabalhavam pra cacete, não sabiam a hora que começava, não sabiam a hora que terminava. Logicamente, produzindo sua manufatura, mas gerando a riqueza para
o dono da fábrica. Certo? Sobre as relações de trabalho e seus movimentos de resistência ao longo da história, é correto afirmar que, a primeira diz, como reflexo das alterações nas relações de trabalho decorrentes da Revolução Industrial, originaram-se movimentos de resistência como o ludismo. Destaca para mim isso aí. Ludismo. Reconhecido pela destruição das máquinas como forma de protesto contra as relações de trabalho. Pode marcar aí a quinta, primeira proposição, verdadeira. O que foi o ludismo? Ed Ludin é um carinha que trabalhava em uma corporação. Trabalhava lá de forma manual e tal, até que um belo dia surgiu as máquinas. Quando ele e seus companheiros chegaram para trabalhar, tinha uma máquina no lugar deles. A porteiro disse, olha, vocês podem voltar para casa, porque o dono aqui da oficina comprou uma máquina. A máquina não come, não dorme, não tem folga e não recebe salário. Então a máquina vai ficar no lugar de vocês, vocês podem ir embora. Aí os caras dizem, então quer dizer que eu vou perder o meu emprego porque uma máquina ficou no meu lugar. Aí o porteiro Aí Ed Ludin disse, tá bom. Foi em casa, pegou uma barra de ferro e saiu quebrando todas as máquinas que vinha na frente. São os quebradores de máquinas. Dizia Ludin que as máquinas geravam desemprego. Se ligou? Pergunta difícil. As máquinas geram desemprego? Fica aquele negócio, né? Vamos pensar um pouquinho? Me diga o nome de 2 países efetivamente industrializados. Estados Unidos. Japão, pode ser? Pode ser Alemanha? Esses países têm altos índices de desemprego? Máquina não gera desemprego. Eu concordo até que no primeiro momento em que a máquina surge, o cara vai ser demitido, não vai não? Tinha 50 caras, tem uma máquina para fazer o trabalho desses caras tudinho. No primeiro momento ele vai ser demitido. Mas quem vai mexer na máquina? Quem vai embalar o produto para ser exportado? Entende o que eu estou falando? Vai haver sempre a necessidade desse cara. Beleza? 8 entre cada 10 ingleses tinham emprego na Revolução Industrial. Agora, diga-se passagem, eram explorados dessa forma aí. Ó. Não sabiam a hora, começavam a trabalhar, não tinha hora para terminar. Beleza? Então, de gerar desemprego é ilusão. Beleza? Máquina não gera desemprego. A publicação da Carta de Obrigações em 1830, resultante do movimento conhecido como cartismo, deixa cá para mim isso aí, cartismo, foi a reação vitoriosa da burguesia industrial britânica. Eita, falso. O cartismo, bota aí do lado, são as primeiras leis trabalhistas. Isso vai dar vitória para a burguesia, é? Vai dar vitória para o proletariado, pô. Falso. Não chega a ser leis trabalhistas. São leis para regulamentação, tá? Não especificamente lei trabalhista. Terceira. No contexto da Revolução Industrial, os industriais recorriam ao trabalho feminino e à exploração da mão de obra infantil, como opção para não aumentar os custos da produção. Pode marcar a verdadeira. Mulheres e crianças trabalhavam a mesma quantidade de horas que um homem e recebiam metade. Beleza? Tem muita exploração infantil, muita exploração feminina no início da Revolução Industrial. Me perdi. Achei. Nas últimas décadas, o aumento da participação da mulher na força de trabalho em todo o mundo, somando as lutas femininas, acabou garantindo a paridade salarial com os homens. E aí, meninas? Totalmente falso, né, velho? Mulher nunca ganha igual ao homem, né? Não é glória, pelo amor de Jesus. Viu? Falando aqui porque a questão diz que há equidade. E não há. Muito pelo que sabemos muito bem que existe a desorganização. Em 1848, os alemães Karl Marx e Friedrich Engels lançaram o Manifesto Liberal. Meu Deus do céu. Obra que sintetizava a visão de que a luta de classe era o motor da história. Boa, isso é materialismo histórico.
defendia a organização da burguesia. Ô, velho. Começa errado aí no Manifesto Liberal. O nome do livro é Manifesto do Partido Comunista. É o nome do livro de Marx e Engels. E ele não satisfaz a burguesia. Preste atenção, viu? Marx diz, como eu disse há pouco, que o capitalista explora o proletariado. Ele chama isso de mais-valia. Mais-valia é a quantidade de horas que você trabalha que vira lucro para o capitalista. Quer um exemplo? Eu sou professor de história, tá? Manifesto do Partido Comunista. Eu sou professor de história, eu não sei fazer conta. Por isso que eu dou aula de história. Então, vou fazer conta bem simples para você e eu também conseguir fazer e você conseguir entender. Tá? Preste atenção. Suponha que um dia de trabalho, o cara trabalha o equivalente a 10 horas. Sabemos que é 8 horas, né? Mas suponha que seja 10 porque a conta fica mais fácil. Tá? E que o cara trabalhe numa fábrica de cadernos. E que um caderno custa 10 reais. Se ligou? Um caderno de 10 conto, o cara trabalha 10 horas. E que em um dia de trabalho, ele recebe o equivalente, olha como vai ficar bonito, 10 reais. Sabemos que 900, né? Chega a ser 900, já é o salário mínimo. 900 e um quebradinho, né? Deva dar em torno de, dividir por 30, aí lascou, né? Por dia? Pronto, teve mais ou menos isso. Que a colega está dizendo aqui, viu? Dá isso tudo não, pô, dá? Dá. 30, é isso, são 30, é isso. Uma coisa boa. Bota 10 conto aí para ficar mais fácil na gente, viu? 10 conto. E que em um dia de trabalho, o cara produz o equivalente a 10 cadernos. Ah, caraca, então o cara produz 10 cadernos, lucra 100 conto, né? É. 10 conto ele paga de salário, lucra 90, boi. Não, rapaz, já é demais, né? E o papel que ele vai ter que comprar? O aspiral, o adesivo, os encargos sociais. Supõe que ele paga aí de impostos 40. Aí vai sobrar, logicamente, 50. Vamos lá. O cara trabalha 10 horas. Em 1 hora do dia dele, ele produz 100 reais. Certo? Em um dia. Em 1 hora, ele recebe o salário. Em 4 horas, ele faz com que a fábrica funcione. 5 horas do dia dele, ele trabalha de graça para virar lucro para o capitalista. O nome disso? Mais-valia. É a quantidade de horas que você trabalha para transformar em lucro para o capitalista. É isso que Marx condena. Que o trabalho do proletariado enriqueça o capitalista. Por isso que ele prega o fim do capital. Entende? É muito difícil fazer essa relação. Mas em uma sociedade comunista, entenda que é uma diferença, viu? Entre comunismo e capitalismo. Capitalismo você sabe o que é, né? Dinheiro, relação, produção. A ausência definitiva de capital é chamada de comunismo. Sai do capitalismo e chegar até o comunismo, você passa pelo socialismo, que alguns livros chamam de revolução do proletariado. É tentar transformar isso nisso. Isso não existe. Tá? Nunca foi aplicado, é impossível se colocar. O máximo de exemplo que a gente tem é o socialismo. O que é um regime comunista? É um regime que basicamente prega 3 coisas. 3. Fim da propriedade privada. Quer dizer, você não tem posses. Por quê? Não tem posses. Porque é tudo em posse estatal. Meios de produção estatais. Qual o objetivo disso?
estabeleceu o fim das classes sociais. Aí o cara diz assim, já entendi. Em um regime socialista todo mundo é pobre, né? Não se divide pobreza. Vamos ser pobre comigo? Vamos passar fome nós dois juntos? Bora! Você divide pobreza? Não me diga. Não se divide pobreza. O regime socialista não está dividindo pobreza. Está dividindo a produção. Entenda? É fazer com que a gente produza e que isso chegue para todo mundo. E não só para alguns. Por isso que tudo passa a ser estatal. Em um regime socialista, o cara que trabalha como médico recebe $100. O engenheiro vai receber $100. O zelador, $100. Eita! Qual a diferença? O zelador varre a rua e o médico salva a vida. Cada um contribui para o Estado com o que pode. Entenda onde eu quero chegar? Quem foi que transformou um médico em Cuba? Foi o Estado. Entende? Nada mais justo para o Estado do que usar o cara que ele formou. E o engenheiro? Mesma coisa. Só que a gente não consegue entender isso no regime capitalista. Primeira coisa que a gente pensa é dinheiro. O cara é pobre. Pelo amor de Deus, o cara tem casa, saúde, educação, transporte, energia, dado de graça pelo Estado. Isso tudo é dado de graça pelo Estado. Nada mais justo para o Estado do que usar do cara que ele formou. Você contribui para o Estado com a sua força de trabalho. A única coisa que eu posso garantir para vocês é que no país que a gente vive, temos no máximo 22% da população na universidade. Em Cuba tem 78%. A educação funciona. A saúde funciona. E são estatais. Tudo bem que a proporção é bem menor, né? É uma ilha. Olha o tamanho do Brasil. Olha o tamanho da União Soviética. Olha a China. Já imaginou o governo chinês dar comida para todo mundo na China? Por isso que limita o crescimento populacional. Se ligou? Então, assim, não existe aplicação na sua prática do que Marx falou. O máximo que a gente tem são lampejos de regimes socialistas. Eita, professor, você é comunista, não é? Sou. Porque você não pega seu carro e seu apartamento dá para o povo. Isso aí é ser franciscano. Franciscano é que pega o que é seu e distribui para o povo. O regime socialista solicita uma igualdade maior em fazer com que eu que tenho acesso, você também tenha. E para que isso aconteça, eu tenho que transformar os meios de produção em estatais e fazer com que tudo que se produza seja distribuído. Vou sugerir para vocês um documentário muito bom chamado Cuba e o Cameraman. É um cameraman americano que vai para Cuba logo após a Revolução. E ele fica indo em Cuba a cada 5 anos. Ele vai em Cuba. E procura sempre as mesmas pessoas. Aí ele encontra as mesmas pessoas, as pessoas vão, crescendo. O filho da tiazinha lá cresce, vira um homem, trabalha, tal. Ele conhece uns 3 irmãos, uns velhinhos assim, que cuidavam de gado. Muito legal o documentário, muito legal. Agora, Cuba passa uma situação muito foda nos anos 90, velho. É porque em 1991 se fragmentou a União Soviética, né? Que era a principal aliança de relação econômica que Cuba tinha. Como os americanos imprimiram um embargo econômico, né? Um fechamento em Cuba, nada entrava, nada saía. Quando a União Soviética cai, aí Cuba, velho, olha, passa por poucas e boas. No documentário tem uma cena que estão na escola, aí o câmera me pergunta, né? E aí, o que é que você quer para o futuro? Aí a menina diz, eu quero um prato de carne. Porque não tinha carne em Cuba. Cuba não tem criação de gado. Aí mostra na cozinha da escola só ovo cozido. Arroz e tal. Mas não tinha carne. Porque com o embargo econômico, o que é que entrava em Cuba? Nada. E quem comercializava com Cuba era a União Soviética. Caiu. Sabe quando é que as relações de Cuba começam a melhorar de novo? Anos 2000. Evo Morales na Bolívia, Hugo Chávez na Venezuela, Lula no Brasil. Aí começam a se aproximar a Cuba, porque Cuba passou uma situação extremamente marcante. E o cameraman, esse americano, ele tem contato com o Fidel, viu? Fidel recebe ele por diversas vezes, ele bate papo com o Fidel e tal. E a última vez que ele vai, lógico, é na morte de Fidel. Porque
que ele vai, segue os restos mortais de Fidel e tal. O documentário é muito bom, velho. Muito bom. Porque é uma visão americana, de um cameraman americano, sobre o que é a Revolução. Tem um outro, deixa eu me lembrar o nome do filho da peste. Tem dois, né? Esse explica como o capitalismo americano é ruim. Porque os Estados Unidos é a terra da liberdade, né? Todo mundo quer morar nos Estados Unidos. O Michael Moore é o nome desse gordinho. É um documentarista americano que o povo americano odeia ele, velho. Odeia ele. Ele tem um documentário muito famoso chamado Fahrenheit, que é sobre a queda dessas torres gêmeas. As torres, quando caem, o Senado americano proclama guerra, né? Vamos invadir o Iraque, guerra ao terror, todo mundo é. Aí ele fica na porta do Senado americano, com certificado de alistamento militar. Aí quando o senador sai, ele faz: seu senador, o senhor votou a favor da guerra, não foi? Ele foi: toma aqui o alistamento, aliste seu filho para ir para a guerra. Aí ele: não, oxi, quer que o filho dos outros vai? O senhor votou a favor da guerra? Assina aqui. Os caras odeiam ele nos Estados Unidos. Aí tem um chamado O Invasor Americano. Ele tenta mostrar na Europa o que tem na Europa que não tem nos Estados Unidos, que todo mundo acha que é massa lá. Tipo, saúde é paga. Você não tem leis trabalhistas. Para tu ter uma ideia, ele começa na Itália. Quando ele chega na Itália, começa com um casal. Vocês viajaram esse ano? Nós viajamos sim. Foram para onde? Para o Brasil. Pô, para o Brasil? Eu disse: foi massa. Quantos dias vocês passaram lá? 30. Como é? A gente passou 30 dias. Ele vai: por quê? Oxe, porque são as férias. 30 dias? E a gente ainda recebe 1/3 do nosso salário para gozar das férias. Vocês tiraram 30 dias de folga e ainda ganharam mais do que isso? Cara, E no final do ano a gente ainda recebe um salário a mais, o 13º. Aí vai: não, pô, isso é mentira. Onde é que tu trabalha? Tal fábrica. Ele vai na fábrica. Por que vocês pagam um salário a mais para as pessoas? Porque é lei. E a lei diz, a gente paga. E nos Estados Unidos? Hora trabalhada. Você trabalhou aquela hora, recebe por ela. Se não trabalhou, não recebe. Entendeu porque eles não têm folga? Porque eles não tiram férias. Aí ele vai para mostrar o sistema de saúde. Esse documentário dele, que eu não lembro o nome, é sobre a saúde em Cuba. Ele pega 5 pessoas dos Estados Unidos, doentes, e leva para Cuba para ser tratados. Uma de câncer de pele, outra com outras doenças. E as pessoas lá, velho, uma mulher que está sendo tratada com problema de pele, ela chega a chorar na frente do médico, porque o médico não perguntou nada a ela. Não quis saber o nome dela, não quis saber se ela tinha dinheiro. Senta aqui, o que é que você tem? Conversou com a mulher, pegou nela, tá, vamos tratar você, viu? Trouxe um remédio nos Estados Unidos. Se você pegar um mendigo que vai passando mal e levar no hospital, você vai pagar. Porque não existe saúde de graça lá. Saúde lá é paga. Entendeu? É foda por lá. Aí esse documentário fala sobre a saúde cubana. Barra americana, né? Eu não sei o nome desse documentário, também é do Michael Moore. Mas é muito bom esses documentários. É precária a situação cubana? É precária porque você não tem capitalismo. Então você não vai pensando que você vai ter um relógio, vai ter um tênis Nike, que você vai ter as regalias que o capital te dá. Mas é um Estado assistencialista, que te dá saúde, educação, comida, moradia. Cuba em si, por conta do embargo, ela é muito atrasada, né? Os carros são velhos, as casas são velhas, mas basicamente ela te assiste com o que o Estado pode fazer. Não é o melhor, não é dos piores. A gente percebe pelo que a gente vive aqui. Tranquilo? Daqui para apoio quando nós volta, e quando nós voltar, nós continuamos. Apesar da abolição da escravatura no Brasil em 1888, diversas denúncias de condição de trabalho análogas às da escravidão continuam sendo registradas no país. Pô, verdadeiro, né? Claro, fim da escravidão, tá ligado que é a chamada Lei Áurea, né? 13 de maio de 1888, temos aí a abolição definitiva. Claro, a gente ainda tem um processo de escravidão muito forte aqui no país, não é? Pois bem, meu povo, nossa sexta questão, ela entra no que nós chamamos de história contemporânea, tá? Se liga aqui. A história contemporânea é o assunto mais legal, porque não só porque envolve as principais guerras, né? Mas porque nós temos os principais fatos
entrelaçados. Basicamente, uma coisa acaba atraindo a outra. Deixa eu explicar melhor. O século XIX para o início do século XX inicia-se com um assunto chamado imperialismo. O imperialismo do século XIX, eu expliquei até isso para vocês na outra aula. Um reino é um território demarcado. Se você expande o seu território e anexa um teu, você tem um império, tá? Então, quando eu falo em imperialismo, eu falo em expansão. Só que esse imperialismo aqui é a expansão do capitalismo. Entenda, o objetivo não é expandir o território como era, por exemplo, Portugal quando conquistou o Brasil. O objetivo aqui é expandir o capital. Como é que eu vou expandir o capitalismo? Como é que eu posso fazer para lucrar mais? Eu preciso de 3 coisas para lucrar mais. Produzir mais, melhor e mais barato. Mas para produzir mais, melhor e mais barato, eu preciso de mais 3 coisas. Matéria-prima barata, mão de obra barata e mercado consumidor. Onde é que a Europa vai conseguir matéria-prima barata, mão de obra barata e mercado consumidor para os seus produtos? Na Europa? Não. Eu parto para o que a gente chama de zonas periféricas. África e Ásia. Boy, por que não vem para a América? Doutrina Monroe, 1823, Estados Unidos. América para os americanos. Quem interfere aqui na América são os americanos. Tá? Então a Europa parte em direção à África e à Ásia em busca de 3 coisas. Matéria-prima barata, mão de obra barata e mercado consumidor. Essas disputas imperialistas vão acarretar na Primeira Grande Guerra. As disputas imperialistas geram a Primeira Guerra. Certo? Saindo um pouquinho da conjuntura da guerra, mas sim também ter envolvimento nela, temos o processo de Revolução Russa, que é a Revolução Socialista, né? Iniciada pelos bolcheviques em 1917, a Revolução Socialista. Tranquilo? Quem vai recuperar a Europa após a Primeira Guerra Mundial? Estados Unidos. E os americanos, para reorganizar a Europa, vão superproduzir. A não intervenção do Estado na economia gera a crise de 1929. Quebra a economia americana, sabia? Deixa eu contar uma historinha. Em outubro de 17, o chamado Outubro Vermelho, Lenin toma o poder. Lenin toma o poder e tal, adota cria a União Soviética, adota seu plano econômico, tal, vê a NEP, resolve ali os problemas, tal e tal. Só que em 24, Lenin morre. Quando Lenin morre, 2 caras disputam o poder na União Soviética. Trotsky e Stalin. Stalin, como tinha a mão do Partido Comunista, ele vence Trotsky. Trotsky é exilado e Stalin assume, em 24. Stalin cria um tipo de plano chamado planos quinquenais. Uma bosta os planos quinquenais. Porque é 5 anos investindo em apenas um setor. Já imaginou que negócio de arigó? 5 anos construindo estrada de ferro. Só estrada de ferro, estrada de ferro. 5 anos construindo fábrica, só fábrica. 5 anos só ruas. Rua. Esse plano quinquenal não serve pra nada, não. Só que o fio da perna do Stalin é muito largo, velho. O primeiro plano quinquenal é extração de minério para siderurgia e maquinário agrícola. Então são 5 anos. Pegando minério, siderurgia, máquina agrícola. Minério, siderurgia, máquina agrícola. Minério, siderurgia, máquina agrícola. Tinha tanta máquina agrícola na União Soviética que praticamente tudo que se planta se colhe. Se ligou? 24 mais 5, 29. Enquanto a União Soviética respirava aliviada, o que aconteceu com o capitalismo? Crise. Aí começa a crescer na Europa partidos de caráter socialista. Os espartaquistas na Alemanha, da Rosa de Luxemburgo, fantástico, tem um filme sobre ela também. Meu irmão, o comunismo começa a ganhar espaço na Europa. E para evitar o crescimento do socialismo,
O que é que vai surgir? O nazifascismo. Nazifascismo ditatorial, militarista, intervencionista, culto ao ditador, anticomunista. Esse nazifascismo quebra aquele tratado que acabou com a Primeira Guerra Mundial, que é o Tratado de Versalhes. Esse tratado culpava a Alemanha pela guerra, humilhava a Alemanha. Quando quebra o Tratado de Versalhes, faz explodir a Segunda Grande Guerra. 1939 a 45. Uma dica que eu te dou, esse período que compreende a Primeira Guerra até a Segunda, é chamado de período de entre guerras. Tem questões que falam assim, tá? Sobre o período de entre guerras. Aí saiba aí do nazifascismo e da crise 29. Bombas atômicas, Hiroshima e Nagasaki, não só acabam com a Segunda Guerra, como fazem iniciar a Guerra Fria, que é aquele conflito ideológico entre o capitalismo versus o comunismo. Beleza? Vamos fazer algumas questões aí para a gente poder fazer algumas definições sobre esses assuntos, tá? Mais uma vez, são todos interligados, viu? Assuntos aí muito próximos. Com relação à Primeira Guerra Mundial, é correto afirmar que letra A, foi causada pelas rivalidades entre as potências imperialistas em busca de mercados e colônias. Pode marcar para mim aí, letra A. Se liga aqui, ó, bota aí no espacinho para vocês. Primeira Guerra Mundial. Tríplice aliança. Tríplice entente. Esses são os blocos que formam a Primeira Guerra, tá? Tríplice aliança, tríplice entente. Ô boy, eu lembro dos países, velho, que fazem parte dos blocos e tal. Só não lembro qual bloco que cada país faz parte. Tem uma dica. A aliança, a Alemanha. Beleza? Império Austro-Húngaro. Império Turco-Otomano e a Itália. Só que tem um problema aqui na Itália, viu? Um númerozinho 1 assim, ó. Na Itália. É porque a Itália sai de um lado e vai para o outro na guerra. Beleza? No primeiro ano de guerra, 1915. Sai de um lado e vai para o outro. Aí do outro lado estão os rivais da Alemanha. Lembra quem são os rivais da Alemanha? Os brother, França, Inglaterra, a Rússia, que como eu expliquei há pouco, sai, né, no auge da guerra. A Rússia sai por conta da Revolução Socialista e os americanos entram também em 17. A Rússia sai em 17, os americanos entram em 17. Tranquilo? São os blocos aí que formam a guerra. Aí um aluno conversando comigo sobre Primeira Guerra hoje, disse assim, boy, eu tenho que saber o negócio da guerra de trincheiras e tal. Olha, a Primeira Guerra Mundial ela tem uma mudança, né? De eixo econômico bem interessante, né? As armas eram mais precisas e tal. É a guerra de trincheiras, assim era chamada. Tá ligado que é trincheira, né? O buraquinho lá que o cara fica para atirar no cara do outro lado. É. Dizem que 20% dos mortos na guerra foi por conta das doenças de trincheira, né? A trincheira, tal, ratos. Os mortos ficavam ali mesmo, né? Chovia, tal, gangrenava o pé. E aí muito morto devido à doença causada pelas trincheiras. Nunca vi questão falando sobre trincheiras. O que pode cair é assim, a guerra de trincheiras, tal, um textozinho dizer a que guerra se refere. Entendeu? Porque a nível de história, o que se estuda em guerra é causa e consequência. Miolo do conflito ninguém pergunta. A não ser que seja um episódio importante, por exemplo. Os americanos entraram na Segunda Guerra depois do ataque a Pearl Harbor. Todo mundo sabe o que é Pearl Harbor. Então isso é uma questão que se pergunta. Sobre a participação americana na guerra. Aí você sabe o que é Pearl Harbor. Mas conflito de miolo de guerra, batalha de não sei o quê, não.
questão geralmente é geral, causa e consequência, tá? Vamos lá? A Itália sai de um lado e vai para o outro, essa é a nossa observação. A Rússia sai da guerra por conta da Revolução, os americanos entram no eixo final da guerra. Beleza? Assim nós formamos a Tríplice Aliança, a Tríplice Entente. Se liga nos blocos, que praticamente é a mesma rapaziada que participa da Segunda Guerra. Tá? Olha o que dizia a letra B. Houve a participação efetiva do Brasil, boa, através do envio da Força Expedicionária Brasileira, que é a FEB, para a França. Estava tudo bonitinho se fosse a Segunda Guerra, né? E está errado porque o Brasil não vai para a França, o Brasil vai para a Itália. Mas realmente estava tudo errado porque não é na Primeira Guerra, é na Segunda Guerra que o Brasil vai. Aqui no Vegel do Lago tinha um posto de alistamento militar, né, do Brasil.